Alô, comunidade das redes sociais. Agora eu não posso falar muito alto porque eu estou no interior de uma igreja, que é a Catedral de Santa Croce, aqui em Florença. Essa igreja, além do seu estilo gótico, que vocês podem perceber, ela é toda ornamentada em um estilo gótico. São várias catedrais góticas aqui, né? A catedral principal, que é o Domo, e tantas outras que eu já filmei para vocês. Essa aqui também, ela tem uma arquitetura gótica. E eu estou aqui preferindo filmar o interior delas, ao invés de filmar o exterior, como eu filmei as outras, porque aqui há algumas peculiaridades que só tem aqui. E eu vou falar para vocês. Dentro dessa igreja, além desse perfil todo gótico que ela tem, dessa configuração gótica, aqui temos várias figuras da tradição florentina que foram enterradas aqui, como Maquiavel, Michelangelo, Rossini, e também tem Maquiavel, Michelangelo, Rossini e Galileu, 4 personagens, e uma tumba que está vazia, que é a tumba de Dante Alighieri. E eu vou explicar por quê. Ou seja, tem várias tumbas aqui de pessoas importantes, mas acima de tudo de Michelangelo, Maquiavel, Rossini e Galileu. Michelangelo dispensa comentários, o principal artista do período renascentista, juntamente com Da Vinci e Botticelli. Maquiavel, o político florentino, que deu início às ciências modernas. Rossini, o grande compositor do Barbeiro de Sevilha, da ópera Barbeiro de Sevilha. E, como não poderia deixar de ser, e eu não poderia deixar de falar, Galileu, ou seja, Galileu Galilei, o homem que trouxe do passado as teorias de Nicolau Copérnico e fundamentou a ideia de que a Terra não é o centro do universo, e sim, nós vivemos em um sistema heliocêntrico, onde nós giramos em torno do Sol. E além desses 4 personagens, tem também Dante Alighieri, cujo túmulo está vazio. Mas será por quê? Vamos procurar esses personagens, vamos ver o que ele nos tem a dizer. E vamos caminhar um pouco por essa maravilha gótica, que é essa igreja de Santa Croce, ou melhor, Santa Cruz. Percebam os detalhes góticos dessa tradição. Olha só. Então vamos procurar esses personagens, né? Vamos buscá-los. Então, são várias tumbas, né, de vários personagens importantes. E aqui nós temos uma tumba, mas vamos buscar os nossos heróis que nós estamos procurando, né? Ali temos, né, o Rossini, Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini é o compositor que compôs o Barbeiro de Sevilha. Lá, 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 né? Fígaro, 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 Fígaro. Lembra dessa musiquinha? Essa musiquinha foi feita, ou seja, essa ópera, o Barbeiro de Sevilha, foi por esse cidadão, ou ex-cidadão, que está nessa tumba aqui. Então, procurando outros personagens, vamos buscar mais um. Vamos buscar mais um personagem que nós estamos falando a respeito dele. Vamos andar um pouco mais rápido aqui. Aqui nós temos mais um.
Aqui é a tumba de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ou seja, o precursor, segundo muitos especialistas, da ciência política moderna. Maquiavel, ele desmistificou a política, né? Maquiavel, ele tirou aquele ranço religioso, aquele ranço de que o rei era rei porque ele era um enviado dos deuses, e ele, com essa atitude, ele cria as expectativas da ciência moderna, onde o sagrado deixa de fazer parte da vida política gradativamente e vai para o seu lugar de origem, ou seja, vai para o seu lugar considerado próprio, lugar sagrado, né? Aqui, nosso herói, Dante Alighieri. Mas eu vou voltar aqui para falar dessa tumba, porque ela tem um significado muito especial. Aliás, não só essa tumba, mas Dante Alighieri, ele é respeitado muito nesses monumentos aqui. Inclusive, lá na frente da catedral, tem uma estátua dele. Mas por que ele é tão considerado assim, em detrimento dos outros, que também, apesar de serem considerados, não receberam uma estátua na frente dessa catedral de Santa Cruz, ou melhor, Santa Croce, mas para nós, Santa Cruz. E ali, dentre muitos túmulos, dentre muitas e muitas tumbas, temos aqui a tumba de Galileu Galilei, ou seja, Galileu Galilei é considerado o precursor da ciência, ou seja, o precursor da ciência moderna, do método considerado método experimental, porque através da invenção do telescópio, ele cria uma expectativa de que a realidade, para ser dita, não pode ser dita apenas racionalmente ou na reflexão. Ela precisa ser dita e a realidade precisa ser comprovada com elementos da ciência, com uma maquinaria, com uma tecnologia de investigação. E dentre tantos personagens, ali está um dos nossos heróis, Dante Alighieri, que escreveu o Inferno, né, de Dante, onde ele procurava descrever todas as agruras dos caminhos, né, do inferno, né, no seu livro, na sua obra. Né, tinha partes do inferno para todos. Muitos consideraram uma sátira de Dante Alighieri, mas muitos consideram que de fato ele acreditava naquilo que falava. Eu penso que ali tem muito de literatura, né? Até porque eu já li esse livro. Tem muito de literatura, né? Muito de literatura, muito de sentido figurado. Mas naquela época era muito difícil você separar o sacro do profano, o que era simbólico e o que era real. Era um tempo diferente, não é o mesmo tempo dos nossos. Mas ele, Dante Alighieri, essa tumba, gente, ela está vazia. Está vazia por quê? Porque Dante Alighieri foi expulso da cidade de Florença, a cidade que ele tanto amava. Ele foi expulso dessa cidade. E depois de tantos e tantos e tantos anos, vieram a reconhecer o grande vulto que foi Dante Alighieri. E como ele não está sepultado aqui, ele está sepultado em outra localidade, que agora não me lembro o nome, aí fizeram uma tumba vazia em homenagem a Dante Alighieri e uma estátua a ele na frente da catedral. Percebam que coisa interessante, né? Como nós somos. Às vezes há personagens, às vezes há pessoas, às vezes há figuras que são historicamente escrachadas em uma determinada época, um determinado período. Vou dar um exemplo aqui bem simples.
O cantor e compositor Wilson Simonal, de repente, começou-se a criar todo um fantasma em torno de pessoas que seriam espiões da ditadura. E Wilson Simonal pagou um preço muito caro, uma vez que será que ele era a única pessoa espião da ditadura? Ou isso tem um pouco de racismo, como eu acredito e como muitos dizem também? Ou seja, nós muitas das vezes julgamos a história no calor da mesma, né? Como aconteceu com Dante Alighieri. Depois o tempo passa, a gente vai fazendo reflexões e a gente acaba encontrando a importância, muitas das vezes, do perdão. O perdão, por mais que Cristo seja um personagem histórico mítico, Cristo ele traz esse valor do perdão e muitas das vezes o perdão político ele é importante para que a gente recomece, por mais que sejam feitas coisas ruins no passado, o perdão como valor político. Isso, por exemplo, que aconteceu aqui com Dante Alighieri, é o perdão, ou seja, vamos perdoar essa pessoa que nós entendíamos que compreender as coisas dessa maneira e nós naquela época estávamos talvez um pouco equivocados. Isso traz o valor do perdão. É logicamente que Dante Alighieri não estaria mais aqui, a não ser que ele esteja ouvindo essas homenagens em outros planos, mas é importante a gente pensar. Eu penso no perdão como um valor também antropológico e político, não apenas o perdão. O perdão, na minha modestíssima, ele não é apenas um compromisso religioso. Para que a gente dê prosseguimento à nossa vida social, à nossa vida política, às vezes é importante perdoar. Por exemplo, as agruras da Segunda Guerra Mundial. O que fazer diante de uma nação, por exemplo, alemã, onde aconteceu todas aquelas atrocidades? Perdoar, chegar a acordos que punam os responsáveis, mas precisamos colocar uma pedra em muitos assuntos, precisamos perdoar. E essa tumba de Dante Alighieri, ela demonstra a importância do perdão. A importância do perdão não só como plataforma religiosa, mas o perdão como valor antropológico. Será que nós temos perdoado? Não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político. Porque eu não estou falando do perdão dos sentimentos. Eu não estou falando dos sentimentos, porque o sentimento ele é trazido por uma aura romântica. Nós classificamos a vida, classificamos o amor, classificamos o perdão a partir dos sentimentos. Só que eu penso que os sentimentos, eles são assim, eles não são plenos, os sentimentos são seletivos, porque os sentimentos classificam. Eu sinto isso por você eu não sinto. Ou seja, o sentimento é também excludente. Por isso é que eu sempre penso na importância da virtude. Porque na virtude eu ajo politicamente, mas não necessariamente pelo fato de eu estar sentindo isso ou aquilo, de eu estar sentindo A ou B. Então gostaria de deixar aqui essa reflexão a respeito da virtude, porque isso aqui é um ato também de virtude, né? A partir do momento que você considera que uma instituição mundial, uma instituição que tem um Estado soberano, reconhece que errou com Dante Alighieri, reconhece que errou com Galileu Galilei, que também está aqui representado em uma tumba, significa que é possível o perdão ser representado politicamente. Porque o perdão da Igreja Católica é o perdão de um Estado, é o perdão do Vaticano, ou seja, é um Estado perdoando pessoas consideradas corretas diante de uma atitude equivocada
da igreja. Então vou deixar vocês com essa reflexão. Ok, galera? Vocês são do coração.